para ter acesso ao material de concurso, você não tinha um site, você não tinha uma aula gravada. Eu viajava, por exemplo, na época eu morava numa cidade chamada Ouro Preto do Oeste, eu ia até uma outra cidade, 40 quilômetros de Ouro Preto, que é de Paraná, para assistir a aula de cursinho, online. Online, sim, o professor estava em São Paulo, na época era o Damásio, né? O professor estava em São Paulo, ele fazia uma aula ao vivo e você assistia ela na televisão. Então você não tinha aula gravada. E hoje não. Hoje você tem uma facilidade. Hoje você tem uma gama de materiais que estão disponíveis para você. Então, assim, o que era difícil na minha época, que hoje não é mais? Primeiro, o acesso ao material. Hoje o aluno ele consegue ter acesso, né? Mas a grande dificuldade, como de todos, era que eu trabalhava 8 horas por dia e o tempo que eu tinha era noite, então eu tinha que me organizar. Então essa organização é que a gente busca com a mentoria e a consistência. Então assim, às vezes você vai estar cansado, às vezes você vai ter dificuldade, você não vai ter um bom dia, mas o que é importante para você vencer essa fase, que geralmente gira aí em torno de 1, 2, 3 anos, é manter a consistência. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um TutoriCast, o podcast da Tutory. Meu nome é Marlon, eu sou um dos fundadores desse ecossistema que tem transformado a vida de inúmeros alunos, milhares de alunos no país inteiro, vários professores e mentores que usam a nossa plataforma e têm usado desse ecossistema para escalar as suas mentorias, hospedar suas aulas, vender com o nosso checkout. E toda semana nós fazemos questão de trazer um grande especialista para estar aqui ensinando vocês a como estudar da maneira correta, ensinando você, mentor que está começando agora, a como estruturar sua mentoria da forma correta. Esse podcast tem transformado a vida de inúmeras pessoas. Nós falamos e encontramos vários alunos que vêm contar histórias para a gente de que tudo começou aqui no podcast da Tutory e vários professores e mentores que conseguem escalar suas mentorias porque assistiu os nossos episódios. Então, eu te convido já agora no início, antes de falar e revelar aqui quem é o especialista de hoje, eu te convido a se inscrever no nosso canal do YouTube para que você receba esse conteúdo imediatamente quando ele sair, para que você curta também esse conteúdo, para que o YouTube entregue para o máximo de pessoas, não custa nada, é só você dar um joinha aqui embaixo do vídeo e você deixar o comentário também e compartilhar com o máximo de pessoas que você conhece. Joga naquele grupo da família, joga no grupo dos alunos que você conhece, dos seus familiares. Todo mundo conhece 10 alunos. Eu sempre falo assim, cara, você sempre conhece 10 pessoas que estão estudando para concurso. Então joga para essa galera, bota eles para assistir, porque eu tenho certeza que o convidado de hoje vai te ensinar muita coisa, porque tem uma jornada incrível. E sem enrolação, vamos logo falar sobre o especialista que a gente trouxe hoje. Ele é um cara que eu considero um gênio, cara, porque o cara que passar num concurso tão difícil aos 22 anos não é para qualquer um. Ele é delegado de Rondônia, ele tem uma trajetória incrível, passou em vários concursos e tudo isso muito novo. E eu estou muito feliz de poder recebê-lo aqui, porque em menos de um ano ele entrou na Tutory e hoje já está chegando a quase 100 alunos em menos de um ano. E isso é um marco histórico, porque geralmente as pessoas demoram a conquistar ali os 30, 40, assim, demora pra caramba. E ele já tá chegando na marca dos seus 100 primeiros alunos e isso é muito legal. Isso mostra o quanto que a nossa plataforma tem agregado, o quanto que o nosso ecossistema tem funcionado para fazer com que esses mentores cresçam e tudo isso começa nesses podcasts aqui. Hoje, o convidado do dia é o Rondinelli, delegado de Polícia Civil do Estado de Rondônia. Mestre, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz aqui pela sua chegada. Cara, e conquistar um cargo tão desejado como esse, aos 22 anos, não é uma coisa comum, não é natural de se ver. Eu queria que você começasse contando pra gente, eh, de onde veio essa genialidade, cara? Você sempre gostou de estudar, seus pais sempre te incentivaram, ou é uma coisa: Não, cara, eu comecei, pô, dei 2 anos, 3 anos, e tal". Como é que foi isso, cara? Assim, conta essa jornada pra gente. Bom dia a todos. É um prazer, mano, estar aqui. Pois, primeiramente, te conhecendo, né, pessoalmente, é a primeira vez que a gente se encontra, e tá conhecendo também toda a equipe da Tutory, que abriu as portas, né, para que eu pudesse concretizar um sonho. E muito legal, muito bacana. Quero agradecer o convite, dizer que é muito especial estar aqui hoje para mim.
estar com vocês, conhecendo, né, toda a estrutura, a equipe que me dá um suporte que eu preciso. Então isso é muito gratificante, muito, muito bacana. Então, isso é uma pergunta que muita gente me faz, né, quando a gente almeja uma aprovação, consegue uma aprovação num concurso público, ó, digamos assim, no início da sua jornada de estudo, é algo que chama atenção, não tem como eu negar, né. Então, lá, quando eu consegui minha aprovação aos 22 anos de idade, mais ou menos 22 para 23 anos de idade, lógico, acabei concurso de polícia ele demora um pouquinho, né, você acaba, demora um pouco para ser chamado, enfim, aí eu entrei um pouco mais tarde, mas, foi algo que eu consegui concretizar muito novo. E graças a Deus, eh, isso vem de um esforço, né. Mas assim, não sou gênio, né, às vezes você fala: "Ah, essa genialidade", não sou gênio. É o que eu sempre falo para os meus alunos, constância em primeiro lugar e o seu esforço. Esforço, dedicação e constância. Essa é o método para qualquer pessoa aí ser aprovado no concurso público hoje. Hoje a área do concurso público, ele permite isso. Ele coloca você em pé de igualdade com qualquer pessoa. Óbvio que tem gente que é extraordinário, mas não é a regra, é a exceção. Qualquer pessoa que queira ser aprovado no concurso público hoje, desde que se dedique, né, de uma forma precisa, de um método adequado, ele vai conseguir. Então, assim, eu nunca fui o melhor aluno da sala, nunca fui o extraordinário, mas me dediquei. Falei: "Não, é isso que eu quero e eu vou atrás do meu sonho". É interessante isso que você falou, e eu queria que você trouxesse pra gente, eh, qual foi o maior desafio que você viveu como aluno, cara? Eu acho que foi manter a constância, É difícil ser constante por muito porque, tempo, né? assim, eu venho de uma família humilde, pra ser bem sincero com você, e moro no interior do estado de Rondônia. Então, assim, naquela época, eu até tenho um vídeo seu, um vídeo introdutório, que é muito bacana, que você explica a evolução do mundo do concurso. E eu me vi naqueles passos que você vem lá atrás, conta as histórias, né, como é que começou. Então eu sou da época, lá da época que você, para ter acesso ao material de concurso, você não tinha um site, você não tinha uma aula gravada. Eu viajava, por exemplo, na época eu morava numa cidade chamada Ouro Preto do Oeste, eu ia até uma outra cidade, 40 quilômetros de Ouro Preto, que é de Paraná, para assistir a aula de cursinho, online. Online, assim, o professor estava em São Paulo, na época era o Damásio, né, o professor estava em São Paulo, ele fazia uma aula ao vivo e você assistia ela na televisão. Então você não tinha aula gravada. Então depois, aí na época eu lembro que tinha um pretório, enfim, alguns outros cursos, e hoje não. Hoje você tem uma facilidade. Hoje você tem uma gama de materiais que estão disponíveis para você. Então, assim, o que que era difícil na minha época, que hoje não é mais? Primeiro, o acesso ao material. Hoje o aluno ele consegue ter acesso, né. Mas a grande dificuldade, como de todos, era que eu trabalhava 8 horas por dia e o tempo que eu tinha era à noite, então eu tinha que me organizar. Então essa organização é que a gente busca com a mentoria. E a consistência. Então, assim, às vezes você vai estar cansado, às vezes você vai ter dificuldade, você não vai ter um bom dia, mas o que é importante para você vencer essa fase, que geralmente gira aí em torno de 1, 2, 3 anos, é manter a consistência. Estudar todos os dias, manter esse foco diário. Às vezes não dá para você estudar muito, tudo bem, estuda ali o mínimo possível, mas manter a constância é o mais difícil, mas é o que é fundamental hoje para você ser aprovado no concurso público. E cara, como é que foi pra você chegar lá aos 22 anos, cara, assim, provavelmente com a galera de 30, de 40, É, né, e como é que a galera te enxergou assim: "Cara, um jovem, velho, tipo, 22 anos, delegado, provavelmente chefe de uma delegacia cheio de coroa". é. Cara, como é que foi pra galera, tipo: "Caraca, quem é esse moleque?". Quando eu entrei na polícia, obviamente eu era o mais novo, não só da minha turma, mas também praticamente de toda a polícia ali, né, os Uhum. agentes, escrivães, enfim, eu me deparei com isso. Só que assim, eu sempre agi com muita naturalidade e com respeito. Então quando você trata as pessoas com respeito,
onde quer que você esteja, seja, enfim, na sua vida privada, na sua vida profissional, esse respeito ele retorna. Então, mesmo sendo uma pessoa jovem, ali à época, sempre tratei todo mundo com respeito, até mesmo aquelas pessoas que estavam sendo conduzidas à delegacia pela prática de um crime. A partir do momento que você trata essas pessoas com respeito, esse respeito é devolvido, Devolvido. independente da idade, né. Então eu acho que o respeito foi fundamental com as pessoas, saber, que você não é superior a ninguém, independente do cargo que você esteja, isso é fundamental. Então, às vezes a pessoa tem lá 40, 45 anos de idade, mas às vezes não age com o respeito devido, quer ser superior a outra pessoa, ele não vai ter o respeito que eu tive, não só como os meus colegas, mas também com todos aqueles que trabalham no seu entorno. E assim, saber que o fato de você ter um cargo não significa que você sabe mais do que a pessoa. Você simplesmente se dedicou àquilo ali e passou. Mas, por exemplo, eh, hoje a experiência que eu tenho, eu devo às pessoas com quem eu trabalhei, aos agentes de polícia, aos escrivães. Então, assim, eu observava as condutas dele. Lógico, na condição de chefe você tem que gerir, né, toda a delegacia, mas você também aprende. Então saber que o seu aprendizado de vida, vai ser pautado nas pessoas que estão ao seu entorno. Então isso talvez tenha sido o grande diferencial e que eu mantenho até hoje. Gosto de tratar as pessoas com respeito e de receber esse respeito devido. Cara, interessante você falando isso, porque, eh, eu tive amigos, né, que estiveram nessa posição também, e que passaram por esse mesmo desafio, assim, de: "Cara, eu preciso chegar e eu preciso organizar a casa, mas ao mesmo tempo adquirir o respeito", né, e eu acho que isso é fundamental para quem está começando ali, né, e principalmente, porque, cara, uma coisa é estar estudando, outra coisa é estar na labuta ali na delegacia, É, né, e não existe aquele glamour que as redes sociais vende, né, de que: "Poxa, é só lá", né, aquela coisa de filme, né. Eu queria até que você pudesse contar, porque provavelmente muita gente que nos assiste estuda para o cargo de delegado, estuda para ser talvez um agente de polícia. Compartilha com a gente aqui nesse tempo que você tem de polícia, uma coisa assim que: "Caraca, isso aqui marcou minha vida. Isso aqui é uma cara. coisa que marcou minha vida, e eu nunca vou me esquecer dessa ocorrência policial aqui". Cara, eu tenho, assim, eu tenho 8 anos de polícia já, né, e hoje eu trabalho numa delegacia especializada, já há quase 6 anos, que é a DRACO, né, Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, lá no estado de Rondônia. E assim, um fato que me chamou muito a atenção à época, eu trabalhava numa delegacia de fronteira, né, é um fato que eu não esqueço. A minha primeira lotação foi em São Francisco do Guaporé, é fronteira com a Bolívia. Então assim, é muito novo, mas, cheguei lá. E assim, os desafios da fronteira, né. Mas teve um caso emblemático, assim, que eu não são 2 na verdade. Um caso emblemático que envolveu, um abuso, né, sexual, enfim, uma criança ela era uma família de irmãos, eles assim, é um fato até triste, assim, mas foi algo que me tocou, mas por ter ajudado. Eh, Essa família veio do estado do Paraná para Rondônia num programa de adoção, e eles vieram por conta que eles sofriam abusos lá, e, lá no estado do Paraná, então foi decretada a perda do poder familiar dos pais lá, e estavam aqui como os pais adotivos. E eles passaram por uma mesma situação em Rondônia. E a gente descobriu o fato, né, e a gente conseguiu ali investigar, enfim, tirar aquelas crianças daquela situação, conseguimos localizar outros familiares. Então, assim, foi uma ajuda, tiramos, assim, essas crianças, digamos assim, de um estado de terror que elas viviam. E assim, foi algo que foi logo quando eu cheguei, então assim, é um dos primeiros casos emblemáticos e você conseguir resolver e dar um suporte pra essa família foi algo gratificante pra mim, um mínimo conforto pra essas vítimas, sabe, você tirar ela daquela situação, então é gratificante. Você conseguir isso, né. Hoje, enfim, acredito que já são adolescentes, alguns talvez até chegando à fase adulta, e talvez
elas se recordem disso, né, com gratidão. Outro fato, esse também já mais proativo na atividade policial, a gente, enfim, onde também me marcou, porque a gente teve uma situação que envolveu uma troca de tiro na atividade policial. A gente estava um grupo da Draco juntamente com um grupo da CORE, que é o grupo especializado da Polícia Civil do Estado de Rondônia, e na ocasião a gente tinha informação de que o alvo, ele dias anteriores, ele falou que se a polícia entrasse na residência dele, ele exercia um comércio legal de armas, ele falou que ia, alvejar, enfim, revidar a situação. E nós efetivamente ingressamos na residência e o fato aconteceu. O fato aconteceu, houve a troca de tiro. Só que assim, o que chama atenção, né, assim, às vezes o trabalho policial, eh a gente não quer nunca que uma situação dessa ocorra. A gente quer entrar lá, resolver o problema, cumprir a busca, a prisão, enfim, o fato que tem que ser feito e sair do local. Mas, de fato, aconteceu. Ele revidou, ah, ele veio, a gente entrou na casa, ele efetuou um disparo e a gente, obviamente, tivemos que usar dos meios necessários e ele foi alvejado. Só que, o que me marcou ali foi a conduta não só dos policiais da CORE à época, como também nossa ali na ocorrência, que foi salvar a vida dele, mesmo ele tendo, agido contra as forças de segurança pública naquela ocasião. Então, assim, do mesmo modo que nós tivemos que agir, a gente conseguiu ali com os meios de primeiros socorros, enfim, salvar a vida dele. Então, foi um caso assim, por quê? Porque depois que ele foi alvejado, estava naquela situação, ele implorou por socorro, obviamente, né. Mas a gente conseguiu fazer o devido socorro a ele, resgatamos e hoje, enfim, provavelmente ainda tá preso, mas a gente salvou a vida dele e aquela situação em si também me gerou essa lembrança, digamos assim. Não só, a partir do momento que são 2 situações, né, como você age como policial e depois você tem que agir até mesmo como Hum. ser humano. Então são 2 questões aí bem marcantes. Óbvio que a gente lida com diversas operações, aí, enfim, prisões. Recentemente a gente teve uma operação contra o Comando Vermelho lá no meu estado, foram 40 prisões e os infratores, tinham o objetivo de invadir o fórum da cidade. Então assim, O shopping? não, o fórum O do fórum? Poder Judiciário, TJ. É. E aí a gente conseguiu inibir isso aí. Então assim, tem várias situações, né, mas essa também é um fato, assim, recente, que chamou muita atenção. Cara, interessante porque muitas vezes a pessoa tá ali atrás dos livros, atrás das videoaulas, estudando e buscando, né, alcançar esse cargo e acha que, só existe o glamour, o status, eu sou policial, sou um delegado de polícia, e não sabe muitas vezes que O que que tem pela frente. o que tem pela frente ali é dolorido, não é fácil, né. Eh, é gratificante com certeza, né, você passar por tudo isso aí e ter vitória, mas também existe Existe. os É pormenores, um né. fato que eu até sempre falo, eu dava aula, né, pra concurso público, com cursos presenciais, e eu sempre iniciava a aula para carreiras policiais, eu sempre iniciava a aula falando o seguinte: "Olha, se seu sonho é ser funcionário público, você tá no lugar errado. Aqui é lugar para quem quer ser polícia. Polícia é diferente de funcionário público. Você sai de casa, você não sabe o que te espera, você às vezes planeja uma rotina, mas você não sabe como vai ser seu dia, pode ter uma situação, pode ter outra. Você sai de casa, é um dos serviços que nós temos que você não tem a certeza se você retorna. Então, assim, o concurso para a área policial, ele é diferente. É diferente. Você tem que ter um time perfeito ali para. E isso é uma coisa que não se fala, né, geralmente. É, Geralmente as pessoas escondem isso, né, porque só existe o glamour, o status, a remuneração, pensa nisso. né. Não que não deva ser levado em consideração, porque eu acho que é isso que nos motiva, né, é isso que nos faz sentar a bunda na cadeira e estudar 10 horas, 12 Só que horas. aí eu falo assim, a gente fala: "Pô, mas o cara trocou tiro, tá aí lidando facção, pergunta se quer sair".
Não sai. Não sai, O cara, é cara tá lá 20 gratificante. anos, Não 30 sai, anos, cara. não sai. A polícia, eu falo, isso é um defeito da polícia. Você entra lá, se apaixona. Se apaixona. A polícia, ela é ingrata, só que ao mesmo tempo você é apaixonado por ela. E cara, e com todos esses resultados que você teve tão novo, de ser aprovado, né, com certeza na sua família você se tornou uma grande referência, não só na sua família, mas em toda a vizinhança, né, provavelmente em todo o seu estado ali, a galera: "Caraca, pô, o Rondinelli passou num grande concurso, cara. É um delegado de polícia tão novo, um menino que estudava um menino aqui da rua, não é possível", né. E você pegar tudo isso, viver, digerir, mas tomar uma decisão importante: "Eu quero empreender, eu quero ajudar outros alunos, eu quero poder ir além, eu não quero estar ok, eu amo o que eu faço, eu continuo sendo delegado, eu faço o meu plantão, mas quando eu vou para casa eu quero ter um outro porquê, ter um outro propósito". O que que te fez, cara, começar a mentoria? Onde que a mentoria entrou e por quê? Então, como eu te disse, além de delegado, né, eu sou professor universitário, né, eu dou aula na faculdade, Grupo Uninassal, e também eu dava aula para cursos preparatórios presenciais. Enfim, recebi alguns convites para ministrar algumas aulas online, mas por uma questão de até de logística, eu acabei ficando no presencial, lá no meu estado. E aí, com o passar do tempo, os alunos começaram a me pedir: "Fala, professor, vai ter o concurso X, enfim, o senhor não monta uma estratégia pra gente? Como é que o senhor estudava?" A pergunta que mais me faziam, né: "Como que o senhor estudava? Como que o senhor dividia seu tempo? Como que era feito?" E eu passava algumas dicas, né. E só que isso acabou, sendo uma coisa rotineira. Então toda vez que eu entrava na sala de aula, a "Pode per me ensinar a revisar? exatamente. Como é que o senhor fazia as questões? Por qual plataforma?" E aí, enfim, então essas perguntas eram constantes. E aí, em uma ocasião, eh, a minha noiva, hoje minha noiva, ela estava na sala de aula, ela sempre me acompanha, vou dar até um abraço pra ela. E aí, nessa ocasião, eu recebi essa pergunta, ela ela viu a pergunta e ela já conhecia a tutor, ela já tinha estudado. Que legal, cara. Ela estudava à época para o concurso da Polícia Federal. E aí ela falou assim, em casa, né, ela foi e me falou: "Não, pô, que tu não abre uma mentoria?" Aí me mostrou o Instagram na época o professor dela, eu não me recordo, mas ela me mostrou, aí depois ela mostrou o da Larissa, acho que aqui do DF, falou: "Ó, a delegada, assim, que você não traz esse projeto pra Rondônia não tem ninguém, Não tem tal". não. Aí, tranquilo. Ela falou, mas a gente fiquei pensando naquilo, né. Aí no outro dia eu cheguei na delegacia, e aí o meu escrivão que trabalha comigo, o Richard, o nome dele, comentei com ele ali no expediente dessa possibilidade, aí ele falou assim: "Não, eu estudo para o concurso, pra perito pela Tutore. A a a minha mentora é tal, tal, tal", mostrou o Instagram dela. Aí eu falei: "Não, eu vou ter que pesquisar quem é essa Tutore", tá todo parece que é algo que o universo conspirou ali pra chegar nessa. Aí sem mexer nenhum, só joguei no Google, não segui vocês no Instagram, nada. E aí passei a seguir no Instagram, dei uma olhada, aí entrei, fiz um cadastro lá pra contato, a Yasmin entrou em contato comigo, e aí fiz um União. call com ela, uma reunião, aí a época a minha no Entrou na sua mente. entrou, aí até minha noiva estava junto, porque eu não conhecia, né, ela já tinha uma noção, e aí foi quando eu comecei sem nenhum aluno, nada, zero no interior do estado de Rondônia, só com o celular e minhas ideias, né. E a partir disso, fui conseguindo criei um método, né, que eu chamo um método Prime, onde eu faço todo o gerenciamento e iniciei, pouquinho em pouquinho. Hoje, como você já bem disse, eu tô com quase 100 alunos cadastrados, graças a Deus. Cara, é interessante isso, porque é uma jornada muito parecida de todos os mentores, né, assim,
Eh, eles não conhecem a Tutor, porque a Tutor é totalmente white label, né, então a gente se maqueia ali por detrás das mentorias, então, o aluno da Larissa, ele sempre vai achar que é a plataforma da Larissa. O aluno do DSO vai achar que é a plataforma do DSO. O aluno do Estratégia vai achar: "Nossa, a plataforma do Estratégia, que linda", né. Mas na verdade é a Tutor ali por trás de todos esses ecossistemas, né. Hoje são mais de 3.000 professores e mentores, mais de 600.000 alunos que usam a nossa plataforma, e isso é interessante porque mostra o tamanho e a grandeza, com que a Tutor tem se tornado, e é interessante porque é um trabalho que vocês fazem, é um trabalho que o mentor faz. Se o mentor faz um trabalho de excelência, provavelmente sua esposa, ela indicou a plataforma porque fizeram um bom trabalho de mentoria com ela, né, a plataforma era o meio, né. E, cara, você ganhou um destaque, porque você começou em menos de um ano, você já está com quase 100 alunos, né. Eu já vi lá no seu Instagram, você tem alunos aprovados, cara, Tenho. né. Conta pra gente, assim, qual foi o maior diferencial, eh, que você encontrou desde o primeiro passo que você deu, desde a primeira decisão que você tomou em falar assim: "Quero ser mentor"? Então, a a mentoria, primeiro ponto, ela é algo que, digamos assim, você está mais próximo do aluno, né, você consegue acompanhar, ver evolução, saber como é que ele está, ajustar. E às vezes você dá aula, você está no curso preparatório para enfim, diversas pessoas, é algo mais geral, digamos assim. A mentoria já é mais específico, você consegue acompanhar, você fica feliz com o sucesso do aluno. Então, por exemplo, essa semana eu passei a divulgar, assim, diversos alunos meus que foram aprovados, eh, uns concursos lá da nossa região, em especial da Assembleia Legislativa, que é um concurso que foi muito visado lá, no da Lei RO, e eu tive alunos aprovados, para esse concurso especificamente. Eu montei uma mentoria específica à época para esse concurso, a pedido dos alunos. Então, assim, eu tenho foco na carreira policial, né, obviamente, carreira policial e OAB, mas os alunos sempre me procuram: "Professor, o senhor monta uma estratégia específica para mim para o concurso X?" "Monto, sem problema nenhum". E aí eu tive esses alunos, consegui esses alunos aprovados, e isso, cara, é gratificante. Porque, assim, você vem de um sonho, que é construir, empreender algo novo, para chegar a esse momento do resultado, ver um aluno seu aprovado. Amanhã ou depois eu vou encontrar ele lá no cargo que ele está e vou falar: "Pô, eu contribuí para o sucesso desse aluno. Esse aluno está aí hoje, parte do que ele é hoje é graças a um trabalho que eu construí ali com a minha mentoria". Então, assim, é algo gratificante e ao mesmo tempo proporciona aí uma, digamos assim, uma metodologia, uma forma que o aluno tem, uma facilidade que ele tem para que ele possa conseguir estudar e lograr isso na sua aprovação. Cara, sensacional isso que você faz, né, e o que que você considera como o seu maior diferencial dentro das mentorias, cara? Hoje, a questão da individualidade, eu prezo por isso, né, e pela cobrança da constância. Então, assim, eu gosto de ter o contato com o aluno, né, eu gosto de ter. Então, assim, o tempo todo, eu sempre faço um call inicial, a gente troca ali, faz uma reunião, mas eu falo: "Ó, o principal ponto é dúvidas, acompanhamento é direto comigo. Você vai ter a plataforma, a gente vai gerir, tá A tudo certo, plataforma é meio. é meio, mas a gente tem que caminhar junto, a gente tem que caminhar junto". E hoje também, o que eu considero aí um diferencial, e é algo que me trouxe bons frutos, digamos assim, foi a parceria com o Estratégia. Então hoje, a minha mentoria, o método Prime, eu faço a vinculação também ao material do Que Estratégia. legal, foi bom você ter falado isso. Então, por exemplo, hoje o meu aluno, ele já acessa a mentoria, eu já monto a estratégia dele com base no material do Estratégia, seja na videoaula ou no PDF. Que massa, cara, porque assim, essa parceria com Estratégia, ela surgiu de uma ideia de um almoço com o Heber, cara. Eu almoçando com o Heber, lá em São Paulo, Heber é o dono do Estratégia, e aí a gente: "Pô, e quais são as dores lá dos mentores?".
material. Falei, cara, os mentores eles têm várias dores diferentes, mas em sua grande maioria, o principal gargalo é que o aluno chega nele e fala bem assim: "Sua mentoria tem material?" Isso é verdade. E aí eu falei pra ele: "Cara, e se a gente fizesse uma parceria?" E aí surgiu essa parceria desse almoço, cara. Eu falei: "Tem uma segunda dor, que é e as questões? Eu faço por onde? Tech? O quê? Estratégia? Grana?" E aí foi quando a gente fez a parceria com Estratégia para eles liberarem mais de 5 milhões de questões pra gente, né. E é interessante isso, porque isso mudou o jogo da Tutory, cara. Hoje os mentores da Tutory têm 70% de desconto no material do Estratégia, pago mês a mês. Ou seja, se o aluno quiser pagar só um mês para usar o material do Estratégia, beleza, tira ele da planilha, não cobra mais, paga R$ 70 por aluno. E assim, não foi um diferencial só para tutoring, mas para nós mentores também essa parceria. Porque assim, isso que você fala é muito real. O aluno ele procura facilidade, né, também. Não só a organização do estudo, a estratégia, mas ele também busca uma facilidade. E quando você proporciona isso para ele, é com certeza é algo que vai te dar sucesso, vai te dar sucesso. Show de bola. Mestre, o que você diria hoje para o mentor que sonha em estar no teu lugar e chegar em 100 alunos? Cara, s arrisque, acredite, porque a Tutory hoje proporciona um suporte extraordinário. Então, assim, você não vai ficar perdido em nada. Se você tem esse sonho, se você almeja ser mentor para concurso, vai firme, arrisque. Você não tem nada a perder. E a Tutory, ela vai te proporcionar, com certeza, um resultado, um ganho, não só profissional, mas também financeiro. A gente também tem que destacar isso aí, né? Importante. Mas arrisque, acredite, siga firme que o resultado ele vem, com certeza. Isso é muito bom, né, cara? Ouvir isso de você é diferente de ouvir de mim, porque é claro que eu vou enviesar, eu sou É. suspeito para falar, né, E aí, mas quando fala por você é muito legal, cara. Marlon, eu lembro que quando eu fiz a primeira chamada, você tem que fazer um investimento, óbvio. E aí eu olhei pra minha noiva e falei pra ela assim, falei: "Amor, e se eu não conseguir, eu vou ter que pagar isso aí, se eu não conseguir um aluno?". Aí eu lembro que à época a gente fez um cálculo, eu falei assim: "Não, você precisa de 10 alunos, em 1 ano pra você pagar isso aí. Você vai conseguir, você não vai ter prejuízo". E aí, nessa fala dela, eu falei: é verdade, vamos". S Sem mentira, no primeiro mês eu fechei 5 alunos, sem experiência nenhuma. E aí não chegou no final do mês, ela falou assim: "Aí ó, metade já foi, você tem agora 11 meses para conseguir 5 alunos, pra você pagar o seu investimento". E hoje eu tenho quase 100 alunos. Então assim, eh, existe esse medo, existe esse receio desse aporte financeiro inicial? Óbvio, isso é normal, principalmente para quem está começando, você injetar uma grana, enfim. Mas é algo que o resultado vem. Prejuízo você não vai ter, com Você certeza. participou da reunião secreta? Acho que Não. não, cara. A reunião que eu falo exatamente sobre isso, cara, massa. Cara, outra coisa que eu ia te falar, se você pudesse mandar uma mensagem hoje para quem tá nos assistindo e sonha em ser delegado de polícia, o que que você faria? O que que você falaria pra esse cara? Primeiro, sonhe, sonhe muito, que o sonho, eh, quem sonha sempre alcança. Então, primeira coisa, sonhe, busque um profissional adequado para você não perder tempo, porque lá atrás eu sofri um pouquinho, embora novo, tenha sido aprovado novo, mas eu sofri um pouquinho para engrenar. Então procure alguém que possibilite isso a você, traga essa facilidade e tenha foco. Foco que o resultado vem, com certeza. Caraca, reflexivo, velho, isso. Muito massa. Cara, só gratidão. Eu que Tô muito agradeço. honrado em bater esse papo com você. Muito feliz da sua vinda aqui a Brasília. E eu tenho certeza que o que a gente tá construindo, cara, nem a gente tem dimensão. Eu sempre falo isso pros mentores, cara. A gente tá construindo um legado
E eu fico muito feliz pela confiança que vocês depositam na Tutory, por confiar no nosso projeto, por confiar na nossa tecnologia. E vamos para cima, que é só o início. Muitos alunos ainda para ser aprovado com você, muitos alunos para ser aprovado no nosso ecossistema. E eu estou muito feliz, cara. Então, tudo isso que a gente está construindo, e pela velocidade, pela sua obsessão, eh, pelo crescimento, pelo sucesso, pela aprovação dos seus alunos. E sinta-se sempre com as portas abertas aqui na Tutory para fazer parte desse ecossistema com a gente. Pô, eu que agradeço, é um prazer ter vindo aqui. Como eu disse, quando eu iniciei, entrei aqui dentro, eu fiquei até assustado, né, com a quantidade de gente, a estrutura da Tutory. Muito bacana mesmo. A gente que às vezes tem contato com um ou outros, né, profissional de vocês, não tem a dimensão do que é a Tutory. Estando aqui dentro hoje, a gente vê que é um projeto sério e que, assim, tem tudo para alavancar ainda mais. E espero voltar aqui, ó, buscar a plaquinha de Rubi aí. Com certeza, cara. Com certeza vai voltar, eu não tenho dúvida disso. E é isso, Messi. Muito obrigado, Fechou. vamos para Obrigado. cima. E você que ficou comigo até o final, não deixe de compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas. Mande aí para os alunos que você conhece. Ajude nosso canal a crescer. Curta esse vídeo, compartilha e deixa aqui embaixo no comentário a parte que você mais gostou. E vamos para cima para o nosso próximo episódio. Um abraço!